A paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o Tony Pinho, do canal Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre estamos estudando sobre a relevância da igreja, sua essência e a sua missão. A igreja tem uma essência, a igreja tem uma missão. E vamos falar de algo importantíssimo na essência da igreja. Uma igreja que não mantém essa essência, ela não pode ser considerada uma igreja. Apesar que muitas, mas muitas seitas, olha a frase que eu vou falar, muitas seitas cumprem essa essência melhor do que muita igreja. Que essência é essa? Fazer discípulo. Fazer discípulo é a essência da igreja, pois a ordem partiu do próprio Jesus. O próprio Jesus disse: ide e fazei discípulo. Pois é, os apóstolos fizeram discípulos, as igrejas abertas fazendo discípulos. Discípulo é uma ordem, é dada à igreja de Cristo. Então, a igreja que não gasta tempo em discipular, seja ele usando a revista da Betel que tem discipulado, seja da CPAD, seja da Central Gospel, seja um material próprio, seja com os seus regimentos internos, mas fazer discípulo na palavra de Deus, ela não é uma igreja. Precisamos entender que discipulado é uma tarefa essencial para uma igreja continuar sendo relevante, tem essa missão e é a essência. É esse assunto que nós vamos conversar hoje, que nós vamos ministrar essa aula, pois ela será ministrada em suas igrejas no dia 11 de agosto de 2024. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dá tempo ainda. 16 é que é 16 aniversário do Rosil, mas dá tempo. Olha o título de hoje. A relevância da igreja cumprir, olha só, o seu papel de integração e discipulado agregador. Então aqui você separa 3 palavras. A lição vai se resumir em 3 palavras: integração, discipulado e agregar. Pois é, você discipula biblicamente. Você faz discípulos para Cristo e agrega valores do reino. Bora lá? Bora para mais essa lição. Não esquece de se inscrever, não esquece de curtir, não esquece de comentar e não esquece de você compartilhar. Faz os 3, os 4 na verdade, né? Se inscreve, curte, comenta e compartilha. E se quiser ajudar mais ainda, ora para o crescimento do canal Bíblia para o Cotidiano. Texto áureo se encontra no livro de Romanos, capítulo 15, verso de número 7. Escrito está: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. Aqui, eu meditando nesse texto, eu faço pergunta. Me pergunto para perguntar, para pensar e executar da melhor maneira. Como é que Cristo te recebe? Com alegria ou com tristeza? Cristo te recebe de braços abertos ou de braços fechados? De mãos abertas ou de punhos cerrados? Como Cristo te recebe? Então você não precisa fazer nada a mais nem nada a menos. Segundo está registrado em Romanos capítulo 15, verso 7, Paulo está dizendo: receba os outros, os novos, os que estão chegando, seja reconciliando ou aceitando Jesus, como ele recebe você. Aí você vai ter um padrão sobre como receber bem aqueles que estão sendo agregados na igreja, no reino de Deus. Verdade aplicada nos diz assim:
É dever de cada membro do corpo de Cristo participar do processo de integração dos novos convertidos à nova vida, à nova comunidade. Isso aqui, irmão, é sensacional. Por quê? Não diz que é obrigação do pastor, obrigação do evangelista, obrigação do missionário, obrigação do presbítero, obrigação do diaconato. Não. É obrigação de toda a igreja, do irmão que recebe auxiliar de cooperador, diácono, a chegar para o grupo de intercessão. Estou baseando na minha igreja, ok? Adeinamar, São Bernardo do Campo, Adebrais. Adentra na intercessão e bem recebido, manda para sentar lá no cantinho, aí o pastor apresenta, seja bem-vindo, glória a Deus pela sua vida, e depois, problema é do pastor? Não, é o problema que não é problema, a obrigação, responsabilidade, dever passa a ser da igreja, pois esse membro não é somente membro do corpo do pastor, é membro do corpo de Cristo. Então é a sua responsabilidade cuidar, independente se você tenha ou não tenha cargo eclesiástico, ministerial. Você faz parte do corpo, é para todo aquele que faz parte do corpo. Então a pergunta é simples: você faz parte do corpo? Faço, professor, faço. Inclusive tomo ceia, então todo novo convertido é responsabilidade sua também. Recebe aí que foi de graça. O objetivo da lição de hoje: apresentar a necessidade da integração à igreja, explicar a funcionalidade da integração na igreja, expor sobre o envolvimento da igreja na integração. Lembra que eu falei para vocês bem antigamente, a nossa igreja Adebrais, quando era Tabuão, né? Para resumir aqui, nossa igreja era do Ministério do Tabuão, aqui em São Bernardo, mas ligado na Convenção de Madureira. Porém, o nosso pastor presidente foi jubilado e não tinha sucessor para ele, pastor Genício Severo dos Santos, não tinha sucessor para ele. O Madureira veio e tomou conta do Ministério do Tabuão e nós nos tornamos, já que já éramos ligados à Convenção de Madureira, fomos integrados e o nome mudou, em vez de ser Assembleia de Deus Ministério de São Bernardo, de Tabuão, passou a ser Assembleia de Deus Adebrais Campo de São Bernardo. Ok? Então, nós deixamos de ser Tabuão e nos tornamos Adebrais, mas não teve confusão, não teve briga, não, nada disso, porque nós já éramos ligados à convenção, só que era um ministério próprio, um ministério local, que era o ministério do pastor Genício Severo, e ele foi jubilado, problema de saúde, e não tinha sucessores para dar segmento, por isso a gente fala da importância do legado. Se tivesse deixado um legado, se tivesse alguém que tivesse tocado o ministério, ainda seríamos Tabuão, tá bom? Então, aqui tinha um departamento chamado DINC, Departamento de Integração ao Novo Convertido. Isso mesmo, DINC, Departamento de Integração ao Novo Convertido. Eu fui professor pelo menos uns 3, 4 anos do departamento. Amava dar aula no DINC, principalmente quando o DINC tinha a parte de visitação, que faz parte da integração, porque não é somente a pessoa vir à igreja. Você tem que ir à casa dela, você tem que orar na casa dela, você tem que fazer ela sentir a vontade de ter as pessoas indo à casa dela. Então eu gostava muito das visitas do lar do departamento do DINC. Hoje de manhã, na escola dominical, lembramos dessa ação que nós fazíamos. Inclusive, o pastor que era na época o líder do DINC estava lá, pastor Avestil. É isso aí. Nossa igreja tem departamento de integração para o novo convertido? Deixa aí no comentário. Aí, vai dar uns 7, 8 minutinhos de live, de gravação, perdão. Tem um departamento para cuidar dos novos convertidos, ou ele aceita Jesus, se for a irmã vai para as irmãs, se for os irmãos vai para os irmãos, se for jovem vai para o jovem, se for adolescente vai para o adolescente, ou tem um departamento para tratar do novo convertido, para procurar saber qual é o endereço, agendar visitas, enfim. Me conta aí, na tua igreja tem? Hoje,
a nossa igreja não tem mais. A Debrai São Bernardo do Campo não tem o departamento que cuide exclusivamente do novo convertido. Mas tinha. Uma pena que não tem mais. Mas vamos em frente. Faz parte da igreja, né? Ter um departamento de discipulado. Efésios, capítulo de número 4, do verso 1 ao 6. Escrito está: Rogai-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Aqui é no geral, todos nós temos vocação para algo. O 5 e o 6 é sensacional. Escrito está: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Por isso que eu comecei a aula dizendo que quem aceita Jesus na igreja que você é membro, é sua responsabilidade cuidar dele também. Se você é uma irmã, aceitou uma irmã, sua responsabilidade de procurar saber. Se você é um jovem e um jovem aceita Jesus, sua responsabilidade. Se você é um homem e um homem lá aceitou Jesus, sua responsabilidade. E aí por diante. Porque Efésios capítulo 4, verso 6 é bem claro. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, se você é membro, é sua responsabilidade também. Os hinos sugeridos de hoje são os 3, 149, 156, 166. Se sabe, louva e adora o Senhor, para a honra e glória do seu nome. Motivo de oração de hoje: ore para que a igreja se envolva na integração dos novos convertidos. Então bora orar. Para que a igreja, o todos, em todos, por meio de todos, toda a igreja se envolva nessa integração. Ora daí, que oro daqui. Soberano e eterno Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical. Comentarista, pastor Josué. Essa lição 6 nos traz uma memória que nós temos que continuar fazendo o discípulo. Então eu clamo a Ti, Senhor, que Tu desperte todo professor de escola dominical, todo superintendente, todo aluno da escola dominical saiba que é responsabilidade dele fazer a integração de novos convertidos, seja ele criança, adolescente, jovem, irmãos, irmãs, seja ele quem for, aceitou Cristo, nós como corpo que somos teu, temos que integrar esse novo convertido para entender como funciona a igreja, como funciona o reino, como funciona fazer parte de uma nova família que suporta uns aos outros em amor, como diz Efésios capítulo de número 4. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Tá tudo certo por aí? Curtiu, comentou, compartilhou e já está orando pelo crescimento? Fica nessa tua força. Introdução nos diz assim: será enfatizado nesta lição a relação do ministério da integração em uma igreja local. Não apenas anunciar o evangelho, mas também ajudar e acompanhar os novos convertidos no engajamento na comunhão da igreja e no serviço a Jesus Cristo, como fez Barnabé com o então recém-convertido Saulo. É bem verdade, ninguém queria ser o discipulador de Paulo. Sim, todo mundo estava com medo. Você lembra que esse Ananias, não Ananias da Safira,
o Ananias, discípulo de Cristo, quando Cristo aparece a ele em visão, dizendo: vai à rua direita, que lá tem um homem chamado Saulo, é vaso escolhido para mim. Ele diz: bem o quê? Não, senhor, dá para trocar ideia com esse homem não. Ele está vindo aqui com carta dos magistrados, das autoridades, para mandar prender e levar preso. Homem, mulher, menino, velho, não importa, ele tem autoridade para prender. Aí Jesus disse para Ananias: pode ir lá, eu sei tudo isso, é ele mesmo que eu quero, é esse Paulo que eu quero, e ele vai entender o que é padecer pelo meu evangelho. E chega Ananias lá e disse: irmão Paulo, estou eu aqui, irmão Saulo, estou eu aqui para orar por ti, pois Cristo me mandou aqui. E ele estava de jejum, e Ananias orou por Paulo, cai as suas escamas, e ele ali é batizado na presença do Senhor. Porém, nenhum discípulo queria conversa com Paulo, até que Barnabé, esse aí mesmo, disse: vou lá buscá-lo, vou lá treiná-lo, vou lá ensinar, vou pegar na mão. Irmãos, eita, pergunta capciosa. Tu já foi Barnabé na vida de alguém? É uma pergunta. Pode perguntar até na sala. Tu já foi Barnabé na vida de alguém? E agora o contrário. E quem foi Barnabé na tua vida? Eita! Pois é. Todos nós, independente da história que temos, um dia nós fomos discipulados por algum Barnabé. Mas a pergunta que não cala não é quem foi o nosso Barnabé, é se eu já fui ou tô sendo Barnabé para alguém. Meu Deus. Ponto de número 1, a importância da integração. Há pelo menos 3 aspectos essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração. Criar um ambiente acolhedor no primeiro contato. Indicar que essa é uma relevância bíblica. E terceiro, e por último, no caso aqui, ajudar a segurar os frutos do evangelismo. Então você tem que mostrar para a pessoa que agora tem uma nova conduta, tem um novo estilo de vida, tem um novo proceder. Mas sem a sua ajuda, e não é afrontar, dizer, querer brigar, não. Ele vai ver em você, como discipulador, o padrão que ele tem que seguir. E ele vendo o padrão que você está seguindo, ele automaticamente irá seguir, porque ele vai dizer: opa, aqui era assim, agora é diferente, é por aqui que vou. Certo? Então esses são os aspectos 3 que nós vamos abordar nos 3 pontos seguintes, na verdade subpontos, né? 1.1, gerar um ambiente receptivo aos visitantes. Isso aqui é uma luta que acho que só terá fim quando eu voltar a ser pastor de igreja. Porque, me perdoe os diáconos, meu irmão, como tem igrejas com diáconos despreparados. Diáconos que não sabem dar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Seja bem-vindo, volte sempre, posso ajudar. Meus irmãos, como a nossa recepção ela não é das melhores na grande maioria. Lógico que toda regra há exceção. Mas uns diáconos mal-humorados, uns diáconos com cara de quem almoçou jiló e o suco foi de limão sem açúcar, não tem a destreza de tudo bem, que eu posso ajudar, seja bem-vindo, um sorriso. Meus irmãos,
Ou vai dizer que você nunca foi visitar uma igreja, que pela recepção, você não voltaria lá nunca mais? Meus irmãos, eu trabalho na intercessão na minha igreja. Sou líder de intercessão junto com a Tassiana. E às vezes eu estou escalado na porta. Ou eu me escalo na porta, porque eu que faço a escala. Eu me escalo na porta. E eu fico olhando e digo, meus irmãos, dá a mão. Acabou o negócio da pandemia que nós não podíamos segurar na mão. Dá a mão, paz do Senhor. Olha como é que faz. A paz do Senhor, meu amado, tudo bem? Como é que foi a semana? Passou bem? Seja bem-vindo. Aqui a senhora tem um culto maravilhoso. Paz do Senhor. Ô, meu amigo varão, você tá bem, varão? Como é que tá a saúde? Como é que tá os netos? Um bom culto para a senhora, tá bom? Um bom culto para o senhor. E aí, jovem? Como é que tá essa força? Vai nessa tua força porque tu é jovem. Uma criança chega. Ô, minha querida. Tu hoje vai cantar com as crianças lá no púlpito, vai? Deixa Deus te usar. Eles ficam olhando para mim, tem que falar isso, mas é lógico. É a recepção. É o básico. Se você não tem essa destreza de tratar as pessoas com esse carisma, com esse humor, pede para ficar no estacionamento, meu irmão, manobrando o carro. Tu não pode receber gente. Ponto. Esse é o padrão. Receber bem. Certo? Temos que gerar esse ambiente. A recepção aos visitantes é certamente a grande responsável por causar a primeira impressão nos recém-chegados. Afinal, um cumprimento, um sorriso, uma orientação e um auxílio iniciais fazem toda a diferença na chegada dos visitantes. Ponto. Ele aqui vai falar de que tem igreja, que tem placa, seja bem-vindo, Jesus te ama. Mas a Assembleia de Deus não trabalha com... A sua grande maioria não trabalha desse jeito. Eu já fui na igreja do meu amigo Alex, que vocês conhecem aqui do canal. Se vocês ainda não assistiram a aula dele, assiste, falando sobre o livro de Daniel e Ezequiel de uma vez só. As profecias, né? Daniel e Ezequiel. Na lição do Conectar Mais Jovem. Quer aprender mais sobre Daniel e Ezequiel? Assiste as aulas do pastor Alex, ao vivo, toda quinta-feira, 7 horas da noite. E eu fui na igreja dele, né? Adai chama a igreja dele. E no estacionamento, aliás, antes do carro entrar no estacionamento, no portão já tem um povo com plaquinha. Seja bem-vindo. Que você tem um culto maravilhoso. Você está no portão do estacionamento. Aí no estacionamento tem pessoas para te receber. Perguntar se você quer uma água, perguntar se você conhece alguém, te orientar onde é que fica o banheiro se você precisar. Aí você chega na porta do templo. Quando chega lá, tem outro povo para te dar um abraço, para conversar com você, perguntar se você precisa de alguma coisa e vem aqui, vou arrumar um lugar para você. Espera aqui, eu vou procurar um lugar para você. Vai lá, acha um lugar, te senta lá no lugar, meu irmão. Recepção sensacional da Adai. Fui lá e pela recepção voltaria quantas vezes fosse necessário. Mas pergunta, irmãos, nós somos assembleanos. Estou pregando, estou dando aula para essa Assembleia de Deus. Todas as Assembleias de Deus, os diáconos recebem bem? O corpo diaconal, seja diaconisa ou seja diáconos, recebe com um sorriso, com boa noite, um bem-vindo, seja volte sempre, precisa de diácono, quer sentar aonde? Eu vou arrumar um lugar para você, espere aí. Maioria não dá nem paz do Senhor. Eu fui em igreja, não vou dizer o nome, porque eu não posso julgar uma igreja por toda, é um ministério grande, pertinho aqui de minha casa. Pela recepção, não voltei lá nunca mais. Não estava procurando igreja para congregar, não. Mas, meu irmão, eu vou lhe falar uma coisa, viu? Que recepção decepcionante. E um ministério grande. Não vou falar o nome, não adianta. E cheguei lá, batendo papo, falando sobre futebol no portão. E eu cheguei, olhei para um lado, olhei para o outro, Pai do Senhor, eles olharam para o outro. Pá. Foi entrando, nem para dizer, você é visitante aqui, é a primeira vez? Não, estava falando sobre o Corinthians de São Paulo que estava jogando. Nem me deram bola. Fui lá, cheguei na porta do templo, isso foi no estacionamento. Cheguei na porta do templo, tinha ninguém para me receber. Procurei um lugar, olhei para um lado, olhei para o outro, sentei. Eu disse, o quê? Nunca mais eu volto aqui nessa igreja. Não voltei mesmo, não.
E aí, como é que está a tua igreja? Recebe bem? Faz questão de receber as pessoas bem? Precisamos, é o cartão de visita, é o bem-vindo, é o fique com a gente. Ou você se sente à vontade, você nem precisa pedir para a pessoa voltar. Só de você recepcionar bem, ela volta por si só. Ainda traz mais gente. É desse jeito. 1.2. A relevância bíblica na integração. Aqui precisa. Eu conheço diversos testemunhos, eu sou uma prova dessa, que fui para a igreja conhecer, estava assim, querendo mudar de igreja, não sair do ministério, né? Mas mudar de igreja, e disse, deixa eu ver a palavra. E cheguei lá, meu irmão, o pastor estava pregando, era crente, pregando a palavra. Fui numa semana, não foi o pastor que pregou, eu disse, não, eu quero ouvir a voz do pastor, quero ouvir o que é que o pastor tem para dizer, quero ver ele pregando. Menino, lá fui, lá fiquei. Pastor Urandir Ramos, que é do nosso ministério, e estou lá, eu nadei na mar. Ele já saiu para outra igreja, está dirigindo, como é que chama? Santa Maria Helena? É. Mas ouvi a voz do pastor. Integração bíblica na tua igreja. Se der para um pastor, um obreiro pregar, ele vai pregar Jesus, ele vai pregar a Bíblia, porque o novo convertido precisa entender que lá é uma igreja bíblica, cristocêntrica. A igreja primitiva é um grande exemplo de uma igreja que integrava os novos convertidos na comunidade cristã. Em Atos 2,47 diz, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor acrescenta e a igreja cuida. Entendeu? Marca isso aí. Opa! O Senhor, aqui ó, o Senhor acrescenta, mas quem cuida é a igreja que tem que cuidar. Eles não ficavam dispersos, eles passavam a viver na dinâmica comunhão da igreja, onde todas as barreiras entre eles foram derrubadas, ou seja, não importava se era... Lembra na instituição dos diáconos, porque foi? Estava uma discussão entre as mulheres que eram de Israel, judias, e as que não eram, as que eram gregas. E estava uma discussão. E o que eles disseram? Não. Os apóstolos falaram, não. Nós vamos continuar pregando e orando. Vamos levantar diácono para cuidar desse departamento. Para que não haja desigualdade. Então, quem entrava lá, não importa se era judeu, se era grego, se era persa, se era medo, não importa qual era romano, não importa, italiano, não importa. Todos eram tratados igualmente. Não havia acepção de raça, nação. Era todo mundo muito bem tratado. Por isso que a igreja de Atos cresceu e cresceu muito. Vamos lá. E onde tudo era partilhado de forma particular, temos o exemplo de Barnabé, que foi de fundamental importância para integrar o apóstolo Paulo no seio da igreja. Que eu já falei, né? E aqui o professor Josué ainda diz bem claro, ninguém acreditava em Paulo. Ninguém. E Paulo escreve 13 cartas às igrejas, 13 cartas doutrinárias, 13 cartas crente. Mas ninguém queria acreditar no Paulo, mas Barnabé quis acreditar e cuidou do Paulo. Então, quem chegar na igreja é o nosso papel de querer cuidar daquele ali que estão chegando. 1.3 é importante porque segura os frutos do evangelismo. Eu hoje na escola dominical a gente estava falando sobre evangelismo no total. Hoje, para se evangelizar, você tem que criar eventos. Você é contra, professor? 90% só. Não é 100% não, 90%. Por quê? Porque os eventos para evangelismo é para a gente cortar cabelo, é para a gente fazer unha, é para nós fazermos sobrancelha, é para medir pressão,
é para medir a glicose, é para medir o colesterol. Ah, isso aí é tática para atrair o povo. O povo vai lá porque vai ganhar uma sobrancelha nova, um corte de cabelo de graça. Vai para isso, gente. Toda igreja que parte do pressuposto de fazer evento para evangelizar, ela falha porque o povo não quer o evangelismo, quer o que o evangelismo está oferecendo, e não é Jesus. Jesus é o secundário. Eu sou do tempo que evangelismo não era evento, era obrigação. Que horas? Pós-escola dominical. Juntava criança, adolescente, mocidade, homens, mulheres, obreiros. A igreja saía com 100, 200, 300 literatura, dava uma volta no quarteirão inteiro, ou ia para uma praça e voltava e evangelizava. Nós não oferecia corte de cabelo, não oferecia sobrancelha feita, não oferecia, nós oferecia era Jesus. Estamos oferecendo outras coisas que não é Jesus. Ah, é o marketing. Não. Jesus, quando você diz para mim que precisa oferecer isso para atrair o povo, você está dizendo para mim que Jesus não é mais suficiente. Em alguns lugares, Jesus deixou de ser suficiente. Tem que se criar eventos. Tem que se botar o som na rua. Antigamente nós ia de porta em porta, bar em bar, de loja em loja, de venda em venda, de esquina em esquina. E a única coisa que nós tínhamos para oferecer era o que Pedro e João falou no Templo Formosa. Nós não tem prata nem ouro, ou seja, eu não tenho nada para te oferecer. Eu tenho Jesus. Não concorda? Pode colocar no comentário que eu respeito. Agora, me fala qual foi a última vez que tu saiu para fazer evangelismo na tua igreja após escola dominical? Vê se não acabou. Aqui, pelo menos a minha, acabou. A gente faz eventos. Funciona não, irmão. O povo precisa de Jesus e não de coisas. Pronto. Falei. Segundo o saudoso pastor Valdir, ele diz assim: de cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 descem às águas batismais, e dessas apenas 3 permanecem após o primeiro ano. Essa triste estatística é resultado direto de uma falta de integração dinâmica no seio da igreja. Uma criança recém-nascida, se não for cuidada, terá apenas poucas horas de vida. De igual modo, é um novo convertido. Se não for cuidado, não permanecerá na igreja, nem tampouco na fé que abraçou em Jesus Cristo. Uma criança no processo de desenvolvimento necessita de alimentação adequada, cuidados e higiene, ajuda para começar a andar e aprender a falar, ajuda para alimentar-se sozinha. Tudo isso também é aplicado na vida do novo convertido, no seu processo de crescimento espiritual, se for ajudar a crescer saudável. E, por sua vez, integrará a outros no fruto. Eu achei isso aqui sensacional, por isso que li tudo para você. O que o pastor está dizendo é simplesmente a mais pura verdade e uma simplicidade incrível. Uma criança que nasceu, ela só sabe fazer o quê? Chorar. Você chora, dá peito. Deu de mamar. Aí o menino mamou. Aí daqui a pouco chora por quê? Porque sujou. Aí você tem que fazer o quê? Tem que ir lá limpar. Aí você já limpou. Aí ele chora porque quer dormir. Aí dorme. Aí acorda para chorar de novo. Se você deixar a criança sem cuidado, ela morre. O grande problema é que somos nós.
pessoa aceita Jesus é porque ela é maior de idade, é porque ela já é um homem, uma mulher feita, enfim, e a gente acha que a pessoa vai se virar. Não vai, filho, porque espiritualmente ele é novo na fé, a vida é outra, a história é outra, o segmento é outro, até ele entender que ele precisa ir. Paulo diz para a igreja de Corinto, a igreja já formada, queria eu falar com vocês de coisas espirituais, mas vocês ainda são meninos, tomando leitinho, já devia estar comendo comida sólida. Imagina um novo convertido. Se Paulo sentou o sarrafo na igreja já montada, já crente cheio do Espírito Santo, como ele diz que a igreja tinha. Imagina um novo convertido. Precisa segurar na mão. É por isso que acabou o discipulado, ou diminuiu, ou está acabando. Porque ninguém quer andar mais de mão dada com ninguém, segurar na mão de ninguém. Eu sou babá. Tem que ser. 1 ano, 2 anos, depois você vai dizer, filho, agora começa a andar, né? Começa a andar com tuas próprias pernas. Mas no começo é você que vai ter que incentivar a orar, chamar para orar, levar para a igreja. Não tem paciência, então você não faz parte do corpo de Cristo. Que é isso, pessoal? Tá bravo? Não. Estou falando da realidade que tem assustado muitas as igrejas, principalmente nós assembleanos. Somos muito bons em gerar, somos muito bons obstetra e péssimos pediatras. Péssimos. Precisamos melhorar isso aí. Ponto 2. A integração plena do novo convertido. Devem ter em mente que o processo de evangelismo não termina na convenção, mas com o converso, uma vez alcançado, precisa ser integrado à vida da igreja e aos trabalhos que a mesma executa. Através da integração espiritual, eclesiástica e social, o novo convertido reforça a sua vida cristã e encontra o seu lugar no reino de Deus. Aí é que tem um clique. Tem muitas igrejas que pregam, evangelizam, ensinam para a sua denominação, para a sua placa, e não para o reino de Deus. E se nós tivermos a visão que precisaremos evangelizar para o reino, não nos preocuparemos daqueles que estão sendo ensinados, discipulados, treinados, cuidados para o reino. Então, tanto faz se ele é Belém, se ele é Madureira, se ele é Universal, se ele é Deus e Amor, para nós pouco importa. No entanto, que ele seja ensinado na palavra. Mas a gente evangeliza para encher a nossa igreja e não o reino de Deus, não para despovoar o inferno, mas para encher a nossa igreja. Que é isso, professor? Pois é, mas é uma vida espiritual, eclesiástica e social. São os 3 pontos que nós vamos ouvir aqui. 2.1, integração espiritual. A integração espiritual é a obra do Espírito Santo, desenvolvida no ato em que a pessoa crê em Jesus e o seu Salvador pessoal. É o Espírito Santo, pela regeneração, que faz o pecador participar do corpo de Cristo. Todavia, cabe à igreja conduzi-la a tomar parte das bênçãos de Deus decorrente da salvação, levando-a a buscar o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e desenvolvimento do fruto do Espírito. É assim, como ele falou aqui, não é somente na hora que ele aceita, tem um processo. E a primeira mudança que ele tem é espiritual, pois agora ele já não vive mais o que ele quer, vive o que Cristo determinou. Mas para isso ele tem que ser ensinado, que tem o batismo com o Espírito Santo, que tem os dons espirituais, que tem o fruto do Espírito, e ele tem que desenvolver a característica. E quem que tem que ajudá-lo? Quem é que tem que ensiná-lo? Quem é que tem que instruí-lo? Eu, você
nós que somos maduros na fé. O próximo é integração eclesiástica. Lógico que eu creio que todos que estão me ouvindo sabem o que significa o eclesiástico. É o diaconato, é líder de departamento, é cantar nas irmãs, no varão, nos adolescentes, é eclesiasticamente, tá bom? Nós temos que ensinar para ele também, para ver aonde ele vai se encaixar. E vai ter irmãos que não vai se encaixar em lugar nenhum, mas ele vai ser crente melhor do que muito crente dentro de departamento. Isso é fato. Mas ele precisa entender, se ele quiser, ele pode fazer parte de um departamento, de ser integrado a esse departamento. Esse departamento tem que ter alguém que possa integrar essa pessoa lá, tá bom? É a integração na igreja local. O novo convertido precisa ser conscientizado biblicamente do fato que após a convenção, tendo atendido ao chamado do Senhor para ser discípulo de Cristo, agora ele faz parte do povo de Deus, a igreja do Senhor nesta terra. E assim, tendo consciência da sua identidade em Cristo, é fundamental que seja instruído sobre a nova vida em Cristo, que envolve o batismo nas águas, é o primeiro passo, né? Aí a gente vai conversar com ele, fazer o discipulado para que ele venha descer as águas. Primeiro é discipulá-lo. Nesse processo de discipulado, você tem o batismo nas águas, para que ele depois venha a ser integrado ao corpo de Cristo, sendo habilitado a tomar a ceia. E daí se desenvolver dentro da igreja. Escola dominical, culto de doutrina, culto de libertação, culto da vitória, enfim, vai depender de cada denominação aí da sua igreja. E se é uma irmã, integra ela no grupo das senhoras. Se é um varão, tem grupo departamento de varões. Se ele é um músico, no grupo dos músicos, mocidade, adolescente, criança e assim por diante. E ele pode ser integrado na secretaria, tesouraria, pode ser integrado na missão, pode ser integrado na intercessão, ou seja, o que não falta é lugar para que esse irmão venha trabalhar, se ele quiser. Se não, problema nenhum ele congregar e ser um congregado contribuindo com as suas orações coletivas. Mas tem que ser apresentado para ele. O batismo nas águas, a participação da ceia do Senhor e, como eu já falei, EBD, enfim, né? O novo convertido precisa de instrução também quanto à relevância de procurar estar regularmente reunido como os demais membros da igreja. E eu marquei que já foi a aula passada. Se você não viu, dá um pulinho lá, dá uma olhada, que ele precisa da igreja para congregar, para que ele não venha cair no que está escrito em Hebreus capítulo 10, 25. Não façam como faz alguns deles, deixando de congregar. Então fala para ele, é importante a sua presença. É importante ter você aqui, tá? Por isso que ele tem que ser integrado em algum lugar para que ele se sinta parte daquele lugar e se sinta prazer em congregar. 2.3 Integração social. Escuta isso aqui com atenção. Quando uma pessoa crente chega na sua igreja, ele conhece todo mundo. Muitos lhe sorriem, aperta a sua mão e lhe chama pelo nome. Tudo lhe é familiar. E o novo convertido? Como ele e ela se sente num ambiente que ninguém lhe conhece? Com certeza sente-se como um peixe fora d'água. Desolada, a pessoa, quando se converte, sofre uma transformação radical que acontece também em termos sociais. Ele passa a viver um convívio social totalmente diferente do anterior, do linguajar ao modo de se vestir. Tudo passa por uma radical transformação. É preciso se aproximar dela com amor e paciência para incluí-la neste novo ambiente. Esquece a primeira parte e vem para a segunda. Nós, assembleanos, temos, na sua grande maioria, os usos e costumes das roupas, das vestes. E quando um novo convertido vem, não temos que nós, irmãos, pressioná-los e a partir de amanhã você já vem aí de terno e gravata e a irmã com o cabelo amarrado com um coque e sai arrastando no chão. Pergunta,
Será que essa pessoa tem, para começar, essas vestes? Porque se vamos partir para uma jovem que está acostumada a baladas, um jovem que está acostumado a ir às tabacarias da vida, e ele agora vai para a igreja e aceita Jesus. Está acostumado, um rapaz que malha, andar apenas de camiseta regata para mostrar os seus músculos, umas calças bem apertadas para definir as suas pernas, as moças com micro saias do meio da coxa para cima. E como que você vai exigir que ela venha com a saia nos pés se ela não tem? Que ele venha de terno e gravata se ele não tem? Então tem um processo que a gente tem que fazer aos poucos. Eu tenho que entender primeiro de onde essa pessoa está vindo, para que depois eu venha dizer para ela, olha, esse aqui é o costume, esse aqui é o que a gente faz, minha filha, suas pernas estão muito à mostra, mas isso aí é com cuidado. Muitas pessoas afastam pessoas que querem realmente se entregar a Cristo, mas porque o corpo ministerial, aqui vendo, né, a integração social da parte da igreja, não o trata sem se preocupar. Eu não posso, irmãos, pedir para um irmão vir para a igreja, um novo convertido, de terno, se eu não dei nenhum para ele. Eu não posso pedir para que ele venha de camisa social se eu não dei nenhuma para ele. Você entende? Eu tomava conta dos adolescentes, olha, veio uma memória muito boa agora. Eu tomava conta dos adolescentes e uma jovem dessas jovens de funk aceitou Jesus e ela ia para a igreja com as roupas micro. Né? Antigamente nós chamava de top, né? Hoje é a cropped, que eu não sei nem o nome direito, mas enfim. Mostrando a barriga, irmãos. O que a gente fez? Chamamos algumas irmãs, algumas jovens que tinham um corpo aproximadamente com o dela e começamos a doar para ela algumas vestes. A Rose, outras irmãs, porque entenderam que aquela moça não teria condições de vir com saia arrastando no chão, com a brisa comprida, sem mostrar o umbigo dela. Porque não era o meio que ela... Pois é, era o meio de onde ela veio. Era normal. No guarda-roupa dela não tinha. E aí essa moça começou a vir, aí trabalhando, começou a comprar suas próprias roupas. Eu creio que hoje deve estar lá, firme até na igreja, até o Baixo Cavilo no Ministério do Belém. E teve gente que queria brigar comigo. Isso vai não. A Rose, leoa parida. Menino, tu já viu uma gata parida? Pega no gatinho dela. Pois é, a Rose é uma leoa parida. Para cuidar do que é dela. Do que Deus deu na mão dela. Disse, não, ninguém vai mexer com ela não. Eu vou tratar. Saímos de lá e a irmã se tornou uma verdadeira belemita nas suas vestes. Padrãozinho. Belemita. Você está entendendo, meu irmão? Pastor que está me ouvindo? Orienta o teu grupo de obreiros. Orienta o teu grupo de líder de departamento. Que você não pode exigir do outro aquilo que a igreja não pode dar. Deixa o outro se integrar. Deixa ele entender que agora é outro nível que ele tem que se comportar. Tá bom? Pensa nisso. Funcionou? Funcionou. Teve gente que achou ruim? Teve gente que achou ruim. Então nem aí. Para mim vale mais a pessoa do que a veste dela. E aí eu dei e depois a gente pôde cobrar. Nem precisou, irmão. Tu acredita? Melhor, nem precisou cobrar. Quando ela começou a ganhar aquelas roupas e ver que esse agora é o novo convívio dela, as próximas compras dela já foi compra de assembleana. Ninguém precisou dizer para ela, olha, não, irmãos. Quem convence o homem do pecado? É tu? É não, irmão, é o Espírito Santo. Ponto 3. Escreva, curta, comente e compartilhe. O envolvimento pleno da igreja. Cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido e ser um vínculo de integração. Essa importante tarefa não pode ser exclusiva de um único departamento. Essa é uma missão de toda a igreja. Eu concordo com ele.
Eu concordo. Porém, eu tenho uma observação. Tem que ter um departamento. Nem que seja, irmãos, um departamento para orientar os outros departamentos. É uma responsabilidade de toda a igreja. Eu entendo quando ele fala que não é obrigação do departamento de integração do novo convertido ou do recém-convertido ou do reconciliado. Não pode ser somente desse, mas precisa ter um departamento que saiba, pessoas que amam vidas, pessoas que se preocupam com almas, pessoas que sabem o valor de chorar, orar, jejuar, consagrar por uma alma. Precisa ter. E esse departamento fazer os outros departamentos entender essa responsabilidade. Precisa de um departamento de primeiro contato, mas sendo que é um conjunto com toda a igreja. Eu defendo que tem que ter um departamento com pessoas apaixonadas por vidas, por almas. Que não se incomode que a pessoa está fedida, seja de álcool, seja de sujeira, pessoas que andam com roupas indecentes, pessoas que vêm com os trejeitos do mundo, com gírias. Ela tem que ser pessoa apaixonada por vidas. E daí ensinar para as outras que ali tem uma alma que precisa de Cristo. Eu defendo isso aí. Integrando todos os departamentos da igreja precisa ser um grupo treinado, isso aí, treinado para recepcionar e integrar aqueles que são alcançados pelo Senhor Jesus. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, mulheres idosas, através dos seus respectivos departamentos, precisa empenhar o cuidado, certo? Esforço e ser dinâmicos para integrar e promover o crescimento da igreja. Quando você tem um departamento especializado em pessoas, em vidas, esse departamento ensina para cada departamento da igreja para que todos falem a mesma língua. 3.2 Bênçãos do envolvimento da igreja na integração. Quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, apoiando e ajudando-os no seu crescimento espiritual, há um enorme ganho para toda a membresia, uma vez que os mesmos cooperam para a sua edificação e cumprimento de sua missão no mundo. Dar ao membro a satisfação de realizar algo para Deus pode motivá-lo para o ministério. É você dizer para aquele jovem, acabou de aceitar um jovem ali, e eu quero você para conversar com ele. É você que vai fazer essa ponte, que você já sabe como é que é. Traz ele, integra ele, dá você o primeiro contato, seja você o primeiro que dá o passo ali. Aí depois a gente vai trazendo discipulado, ensinando aqui, ensinando ali, trazendo ali, mas você abraça a primeira, dá o primeiro contato, seja você. Então, é um trabalho sensacional e você envolve toda a igreja para esse grande e sensacional tarefa que é discipular. Porque se tem um exemplo que a gente tem que seguir é o de Jesus. Discipulou por 3 anos os seus discípulos. 3 anos. E por que a gente quer em 3 dias que as pessoas mudem, gente? Por que a gente quer que as pessoas mudem da água para o vinho em 3 dias, se Jesus passou 3 anos? E diga de passagem, Jesus ainda fica nervoso. Até quando? Até quando vocês vão mentir? Seus incrédulos. Até quando? Eu já mostrei para vocês, já dei autorização para vocês e vocês ainda estão me fazendo vergonha. Pois é.
Jesus sentiu vergonha da ação dos seus discípulos. Não, professor, rapaz, para com isso, irmão, vai ler Bíblia. O pai chega para mim assim: os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Ora cai em água, ora cai no fogo, ora fica quase morto. E os teus discípulos, na cara de Jesus, os teus discípulos não puderam ajudar o meu filho. Jesus, olha, uma surra de cipó de boi em vocês, me fazendo vergonha. Ensinei tanto para vocês, mostrei tanto para vocês, e vocês, geração incrédula. Não foi para o mundo que Jesus falou, viu, meu irmão? Foi para os discípulos que andou com ele, que viu ele expulsar demônio, que viu ele andar por cima das águas. Foi esses que Jesus ficou nervoso. Pois é, meu irmão. Por que a gente quer mudar as pessoas em 3 horas, 3 cultos, 3 semanas, se Jesus teve trabalho de 3 anos e meio para mudar, botar na cabeça dos discípulos dele que eles tinham a autoridade dada por Deus? Pensa nisso, discipulador. Pensa nisso. Eu já pensei, irmão, aqui no canal fazer como é que chama? Um canal não. Ô, gente, fazer uma série de estudos sobre discipulados. Uma temporada, sabe? De uns 6 meses, dando uma aula por semana sobre discipulado. Né? Mas porque eu não queria fazer só. Eu queria trazer pessoas que são apaixonadas por pessoas. Né? O meu amigo Everton, o Gilmar, a Aline, já passou por aqui no Salmo da Noite. O próprio pastor Alex, o Jefferson, o Douglas, Everton. Tem uma turma que é apaixonada. O Michel tem, irmãos, eu conheço. O Mário. Nossa igreja tem um povo apaixonado. Roberval, Luciano. Você vai falando, você vai lembrando um povo que é apaixonado por gente. Pastor André. Quando fala assim, e os outros não são, não é que não são, sabe a vocação do qual fosse chamado? Sabe quando a gente leu lá no comecinho, né? A vocação tá aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, rogai, Efésios capítulo 4, verso 1, rogai-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andais como é digno da vocação que fosse chamado. Tem gente que tem essa vocação, você sabe disso. Todos nós estamos que evangelizar, mas tem aqueles irmãos que falam, aquele ali, você nasceu para aquilo ali. É isso mesmo, irmão, foi chamado para aquilo. Então eu queria trazer esses homens para a gente, não somente fosse um podcast, né? A gente conversar sobre esse discipulado, essa paixão por gente, como ir. O Marcelo Januário que cuida de drogados, onde ninguém quer cuidar de drogado. Quem quer cuidar de drogado, irmão? Drogado não tem nada para te oferecer. Nada. Sabe, já pensei em fazer uns 6 meses de treinamento de discipulado, mas trazer pessoas. Eu não queria somente a minha voz, eu queria outras pessoas para a gente falar com isso aqui. Mas a vida de todo mundo hoje, a gente fala hoje, ficou tudo mais fácil, resolve tudo pelo celular, mas ficou mais difícil, né? Hoje está mais corrido do que nunca. Antes a gente mandava uma carta, esperava a carta chegar para resolver a questão, e a gente tinha tempo. Hoje a gente tem um celular para resolver e diz que não tem tempo. Os dias são maus. Mas eu já pensei em criar uma série, uns 6 meses de podcast só sobre discipulado, com gente que gosta de discipulado, que quer, que faz com o maior prazer. A vida dele é isso. Certo? Vá orando aí, porque o sonho eu tenho. Eu só não tenho mão de obra para fazer. Mas precisamos de pessoas apaixonadas por pessoas. Precisamos. 3.3, qualidade da pessoa que faz a integração. Olha aí, ó. Um discipulador é alguém convicto de sua missão, integrar à igreja aqueles que foram salvos e necessitam aprender mais sobre a nova vida em Cristo.
Para o desempenho eficaz desse trabalho, é preciso ter convicção da salvação, ser cheio do Espírito Santo, conhecimento bíblico a fim de explicar o plano da salvação e de sanar qualquer dúvida a esse respeito. Além disso, é preciso possuir a sabedoria e paciência para ajudar o novo convertido a atingir a maturidade na fé. Não é todo mundo, não. Não adianta. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Nem todo mundo tem esse chamado, não. Canta no coletivo, evangelismo no coletivo, mas o um a um, o tete a tete, olho no olho, não é não. Por isso nós temos que orar para que Deus levante pessoas assim e que nós possamos ser. Se não somos, podemos orar para que Deus dê força para quem já faz, certo? Conclusão nos diz assim, conclusão de hoje. A aula foi boa, não foi? Foi rápida, mas bem direta, né? Como tem que ser o discipulado. Conclusão nos diz assim: é por meio da integração que o novo convertido se sente acolhido pela Igreja, o corpo de Cristo, membro da família de Deus, vocacionado para cumprir a sublime missão para a qual também foi chamado: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. É uma responsabilidade de todos, até aqueles que já se converteram, com através da vida dele, trazer outros. Então você seja um discipulador com amor. Mas eu digo a verdade, não tem mentira aqui não. Discipulador está em falta. Estamos vivendo tempo de escassez de pessoas que são apaixonadas por pessoas, que amam almas, que choram por almas. Estamos falhando nisso, está faltando isso. Gostamos de pregar e dizer que o congresso 50 aceitou a Jesus e no outro domingo dos 50 só vai 5 e no mês seguinte não vai mais nenhum. Se você acha que é um exagero, pode colocar no comentário que eu respeito. Mas eu tenho visto isso aí anos após anos. 30, 20 aceitando Jesus. E não volta nunca mais. Será que estamos falhando na integração? Pode ser. Então vamos melhorar a nossa integração, a nossa recepção para os que vêm. E quando dizer que quer, cuidar para que permaneça na presença do Senhor. Que Deus abençoe, que você aplique essa aula e você se torne um discipulador que gosta de alma, apaixonado por alma. Tá bom? O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo, com você, não apenas hoje, mas para sempre. Amém. Tchau, povo. Bora discipular. Vejo vocês por aí, querendo Deus.